Olá, pessoal. Começamos agora o Papo com o Editor, o programa de entrevistas do Broadcast Político. Eu sou Daniel Galvão, editor em São Paulo. Vamos entrevistar hoje o presidente nacional do PSDB, ex-senador e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. O roteiro dessa entrevista é da repórter Naomi Matsui, que me acompanha. Presidente Marconi Perillo, muito obrigado pela entrevista ao Papo com o Editor. Eu começo o nosso papo perguntando ao senhor o seguinte: o senhor integra o PSDB desde 95, ou seja, há 30 anos, né? O partido ele passa hoje por uma queda de filiados, por uma saída aí de nomes importantes. Recentemente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que foram para o PSD. Hoje tem um governador e uma bancada pequena no Congresso, né? É possível dizer, presidente, que o PSDB passa pelo seu pior momento hoje? Bom, olá, Daniel, olá, Naomi, prazer falar com você nesse broadcast. Eu acho que o pior já passou. Acho que a gente já chegou ao fundo do poço em 22 e em política, segundo alguns especialistas aí experientes, é o único lugar onde fundo do poço tem mola. Então, acho que a gente já está experimentando esse momento. O PSDB viveu o seu apogeu nas reformas do governo Fernando Henrique, sobretudo com o advento do Plano Real, eleição, reeleição do presidente, bancada numerosa, e depois, e concomitantemente, elegendo governadores em quase todos os estados. Nós fizemos governadores em 18 estados, em estados como São Paulo, 7 vezes seguidas, em Goiás, 5 vezes seguidas, no Ceará também, 4 vezes. O fato é que nós vivemos esse apogeu, tivemos bancadas numerosas, durante muito tempo, e olha que nós estamos fora do poder desde 2002, ou seja, já estamos há 23 anos fora do poder federal, e em que pese isso, nós conseguimos sobreviver com bancadas médias na Câmara e no Senado, médias para boas, durante esse longo período, graças aos governos estaduais e graças ao legado do PSDB, as prefeituras, né? Isso tem o seu apogeu nessa começo da primeira década do milênio, final da última década, e depois, a partir de 18, a gente começa focada em função da derrota para o Bolsonaro e o fim da polarização PSDB-PT. Isso acabou por nos levar a 2022 numa incerteza, embora com uma prévia sendo realizada entre o governador de São Paulo e o Rio Grande do Sul, que resultou em candidatura nenhuma. E à medida que a gente não teve nenhuma candidatura, pela primeira vez na história do partido, seus 30 e tantos anos de fundação, agora 37, mas na época tinha 35 anos, a gente chega sem candidato a presidente, uma condição muito lamentável, e perdemos quase toda a força que a gente tinha de bancada, fomos reduzidos a um senador e a 13 deputados federais. Bom, em toda a diversidade, há oportunidade. Nós estamos aproveitando a oportunidade agora, já que também, com o processo de fusões, incorporações e federações, vão sobrar poucos aglomerados partidários e pouquíssimos com a história nossa, nós estamos aproveitando esse momento para o nosso ressurgimento, né? Fizemos convenção, enxugamos o nosso diretório, e agora estamos num trabalho de fortalecimento nos estados. Eu mesmo já fui nesse mês a cerca de 10 estados, vou continuar essa maratona nos próximos dias. E tomamos uma decisão de que vamos focar em dobrar pelo menos a bancada, que não é um esforço tão grande, focar em alguns governos estaduais, 4, 5, quem sabe, e também fazer aí um número razoável de senadores que nos garanta bancada no Senado. E essa é a estratégia. Se a gente tiver como lançar a candidatura a presidente, que é o ideal, vamos fazer também. Mas o que nós estamos focando agora é uma estratégia, num planejamento, até mesmo pragmático, que nos garanta utilizar racionalmente os recursos do fundo eleitoral e focar onde a gente possa ter mais e melhor resultado. Paralelamente a isso,
movimentos como da refiliação do ex-governador Ciro Gomes ao partido é algo que está deixando a militância bastante animada. Está Temos confirmada tido. essa filiação dele? Já está Ah, confirmada a filiação dele? nós estamos trabalhando sob a coordenação do ex-governador Tacher Reissati, que é muito amigo do Ciro. Quem está cuidando disso é ele. Tivemos uma conversa em Brasília com o governador Tasso, o governador Ciro, e na casa do nosso líder, com a presença do Aécio, que é o presidente do ITV. É uma conversa muito boa, uma conversa muito tranquila, e eles ficaram de voltar a conversar com pessoas lá do Ceará, líderes do Ceará, para nos retornar agora em meados de agosto. Segundo o Tasso, as coisas estão andando muito bem. Eu não quero me adiantar em nada, porque também essas coisas a gente não faz. Mas eu acho que está bem encaminhado, tá bem conversado. Eu visitei o prefeito de João Pessoa recentemente. Ele demonstrou também interesse em voltar ao governo, ao partido para se candidatar ao governo do Estado. Temos tido movimentações em vários outros estados no sentido de eleição de bancada. Então, eu acho que a gente vai continuar conseguir o nosso objetivo com um rigoroso planejamento e a gente volta com um patamar melhor, com bancada maior, mais tempo de televisão, mais melhor estrutura. Para depois, numa próxima eleição, após 26, a gente já buscar aí um protagonismo maior. Uhum. E Não, caso o Ciro Gomes venha mesmo para o partido, há um compromisso de ele ser o candidato do PSDB em 2026 para presidente? Não, isso não foi tratado, Naomi. Hum. Nós não tratamos disso em nenhum momento da conversa. Foi uma conversa muito boa, descontraída, tranquila. Ele disse claramente que quer voltar, aliás, que estava pensando em nem voltar à política, estava desanimado com essas conversas dele com o Tasso e com essa possibilidade. Ele voltou a se animar. Foi uma conversa meio em off, mas eu estou revelando para vocês. E ele também disse algo que foi interessante. Isso é um jargão também na política que vem como soldado, que volta como soldado do partido. Soldado, quando chega a uma determinada missão, ele está pronto para tudo, né? Mas o que eu tenho visto é uma discussão hoje em torno do governo do Ceará. O partido, então, ele pretende, ele vai ter um nome em 2026, independente de Ciro Gomes vir ou não. E o segundo é, se não tiver, o senhor acha que o partido está fadado, de alguma forma, a ter um papel de coadjuvante nos pleitos nacionais? Olha, nós já fomos coadjuvantes na eleição de 22. Eu não gostei dessa coadjuvância. Eu acho que ela não fez bem ao partido. O ideal é que a gente tenha candidato a presidente. Eu sempre defendi essa tese. Não temos ainda. Tínhamos um candidato natural, que era o Eduardo Leite, e deixou o partido por razões que ele nos explicou e que não veio ao caso. Eu lamento, porque eu achava que ele ficando, ele teria legenda, teria o espaço para se candidatar, mas ainda está relativamente cedo para uma definição. Se a gente conseguir um candidato à altura desse debate nacional, sobretudo nesse momento crítico do Brasil com a polarização, eu acho que seria muito bom. Vamos trabalhar por isso, mas não temos ainda. presidente, tem alguns nomes aí do campo mais da direita que estão se colocando, né? E até naturalmente os governadores Tarcísio de Freitas, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná, que eles tentam aí captar esse espólio que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve deixar não conseguindo a sua elegibilidade, né? Desses nomes aí, quem o senhor acha que pode levar, por exemplo, um eventual apoio do PSDB em 2026? Olha, independentemente de ser de direita ou não, eu acho que a gente tem que focar nessa eleição do ano que vem no Brasil, na causa Brasil. Eu acho que a gente tem que pensar muito no futuro do Brasil, futuro próximo, já que a gente vive hoje um momento de muita tensão política. Tem que pensar na gestão. Eu acho que o maior critério terá que ser o seguinte: quem é que desses governadores tem condições de entregar aquilo que está prometendo, ou seja, quem é que conseguiu fazer entregas, quem é que conseguiu fazer ajustes rigorosos, quem é que
conseguiu e consegue hoje estar dialogando com os amplos segmentos do seu Estado. Quando eu fui governador, eu dialogava com todo mundo. Eu montei governos com base em experiência, competência, profissionalismo, meritocracia, independentemente se fosse da direita, da esquerda, do centro. É assim que eu fiz governos. E dialoguei com todo mundo. Não tinha essa coisa de radicalização no meu tempo como governador. Eu fui governador 4 vezes. Então, o que se espera para o Brasil, independentemente se o candidato vai ser de centro-esquerda, centro-direita, ou de direita ou de esquerda, é que a gente possa ter candidatos com capacidade, com fluidez, para debater com candidatos com o eleitor e com a sociedade de uma maneira geral, para tirar o Brasil do atoleiro em que se encontra. A gente tem hoje uma política externa muito ruim, eu diria, uma política externa longe dos áureos tempos nossos da diplomacia. Não sei se isso por conta de influência do governo e dos extremos. A gente tem hoje uma política fiscal perdulária, muito ruim, dentre outros problemas que precisam ser resolvidos. A gente, há muitos anos, não tem planejamento estratégico. A gente não tem uma estratégia para o Brasil. O Brasil foi capturado pelas emendas. E à medida que foi capturado pelas emendas, não sobra dinheiro para se planejar o futuro. Uma ferrovia importante com recursos públicos, onde ela não é viável para o setor privado. Investimentos em energia, falta muita energia ainda no Brasil. Investimentos em saneamento básico, que é fundamental para a saúde e para a vida. Investimentos em moradia. Então, hoje você não tem orçamento e não tem planejamento para essas coisas. Bom, mas voltando à sua pergunta, eu gosto muito, estou dizendo assim, dos que estão fora do PSDB, eu gosto muito do Eduardo Leite, foi meu colega, meu companheiro de partido até agora, há pouco. Gosto muito do Ratinho Júnior, acho que é um governador que faz entregas e que faz um governo também plural. E acho que o Tarcísio é um governador qualificado, que também pode enfrentar essa missão. A gente também não pode cair na armadilha de eleger alguém comprometido com coisas, com pessoas, com coisas pessoais, com interesses pessoais. Eu vou guinar o partido para a extrema-direita, eu vou fazer um governo aqui como se fosse a reencarnação do Trump aqui no Brasil, do Chávez, aliás, do Maduro, ou do Putin. Não dá. Eu acho que a gente precisa ter alguém que seja ele na eleição e depois no governo, né? Você pode estranhar que eu não tenha me referido ao Caiado, porque eu acho que o Caiado é um líder despótico aqui no Estado, tem narrativas que ele constrói e que não tem nada a ver com a realidade, e acho que esse é o tipo de pessoa que, uma vez eleito, se fosse eleito, levaria o Brasil para uma guinada de extremo radicalismo à direita e levaria o Brasil também para uma política de muito ódio, de muita perseguição, como ele faz aqui em Goiás. Então, eu nem coloco ele na lista porque eu acho que a gente precisa ter governantes daqui para frente que possam dialogar, que possam ter essa capacidade que o Fernando Henrique teve, que o Michel Temer teve, que o Sarney teve lá atrás. E eu adicionaria a essa lista um nome que, apesar da idade, é uma pessoa que fez um grande governo no Brasil, que é o Michel Temer. Eu adiciono essa lista. Ele não é candidato, não é pré-candidato, ninguém fala o nome dele, mas o MDB tem história. Temer fez um governo de entregas, fez reformas importantes, muito importantes, deixou a inflação lá embaixo, os juros com 5,5%. Então, certamente é preciso incluir, eu incluiria o Temer nessa lista e na minha opinião, no topo de prioridades. Presidente, o senhor falou assim, tem candidatos que têm ligações com outros. Eu entendi como se o senhor estivesse falando do Tarcísio, que poderia ter uma ligação com o Bolsonaro, né? O Tarcísio poderia ser o candidato do Bolsonaro. Sim, não, sim, ele sim. Tem, todo mundo sabe, não tem problema. Eu só Mas acho o PSDB teria dificuldade de apoiar o Tarcísio se o Bolsonaro apoiá-lo? Não, eu não vejo essa dificuldade, até porque o nosso antagonista ao longo da história, desde a nossa fundação, foi o PT, foi o lulopetismo. O Brasil sabe disso. Durante 20 anos, nós protagonizamos as disputas aqui no Brasil entre o PT e o PSDB. E, claro, sempre levamos a disputa no campo político.
nunca no campo pessoal, nunca esgarçando o país, atrapalhando o país. O PSDB nunca fez oposição raivosa, nunca fez oposição radical contra os interesses públicos, contra os interesses da nação. Hoje até eu já ouvi o Lula dizer que saudade dos tempos do PSDB, que fazia uma oposição assim, assado. É porque, na verdade, o PSDB perdeu espaço, porque o PSDB, primeiro, sempre foi um partido coerente, segundo, o PSDB nunca jogou contra o Brasil. Foi coerente como? Nós perdimos as eleições e nunca aceitamos ser cooptados pelo governo, pelo lulopetismo. Nós nunca participamos do governo do PT. Como também não participamos do governo Bolsonaro, porque nós não tínhamos legitimidade para isso. Nós não tínhamos participado da eleição, do projeto. E porque também tínhamos algumas discordâncias em relação a vários aspectos, tanto num lado quanto no outro. Mas o PSDB paga um preço alto, porque nunca jogou como outros partidos jogam, com a questão de ministérios, cargos, a coisa de emendas. Com isso, a gente foi perdendo espaço também. Hoje, quem tem espaço na política, quem elege prefeito, é quem joga assim. Tem ministério, mesmo que não acredite no governo, mas tem ministério, tem força política e força para barganha. E com isso, o Brasil foi se afundando cada vez mais. Você veja bem, o PSDB é o único partido que não foi pendular, que não esticou, que não se encontrou nem com um lado nem com o outro. Nós sempre nos mantivemos no nosso prumo, no nosso foco, no nosso conceito, no nosso programa. O PL, por exemplo, que hoje faz uma oposição dura ao governo do PT, participou do governo do Lula 2 vezes, indicando o vice-presidente da República, que foi o Dr. Zé de Alencar. O presidente do PL, por exemplo, participou ativamente da base do governo do Lula. O próprio presidente Jair Bolsonaro apoiou muitas das medidas do governo Lula no passado. Nós não, nós nos mantivemos sempre na nossa posição, coerente com os nossos ideais, coerente com o nosso programa e os nossos conceitos. Presidente, falando em Bolsonaro, como é que o senhor e o PSDB se posicionam sobre a condução do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no processo da tentativa de golpe de Estado? O senhor é a favor da prisão domiciliar de Bolsonaro? O senhor de fato acha que aquelas pessoas que invadiram a sede dos poderes lá no 8 de janeiro de 2023 tinham mesmo que ser condenadas? Como é que o senhor se manifesta sobre isso? Olha, essa questão é uma questão que precisa ser vista à luz do direito, rigorosamente à luz do direito, com direito ao contraditório, à ampla defesa, coisa que eu sempre defendi, sobretudo nos tempos do Mensalão e do Petrolão. Muita gente foi injustiçada, inclusive eu e muitos de nós do PSDB. Então, é preciso olhar essa coisa à luz, rigorosamente à luz do direito. Eu, por exemplo, acho que em relação às pessoas que foram presas no 8 de janeiro, em relação a algumas, acho que houve exagero. E é preciso que essa questão seja sopesada, seja vista com base na luz do direito. Então, assim, longe de mim querer me excluir nessa discussão, já que eu não sou senador nem sou deputado, o que eu acho que tem que acontecer no Brasil é o rigoroso cumprimento da Constituição, mas dentro do aspecto da ampla defesa, do direito, e não com base na questão política. Não dá para você condenar alguém ou absolver alguém com base na subjetividade política. Essas coisas todas precisam ser vistas. E olha que tanto advogados da esquerda quanto da direita sempre defenderam essa tese da ampla defesa, enfim, do direito ao contraditório e tal. E muitas vezes essas coisas são atropeladas, e eu acho que isso não pode acontecer. Mas o PSDB é dividido em relação a isso. No Senado, por exemplo, os 3 senadores do PSDB, ou 2, não sei, subscreveram o impeachment do Alexandre de Moraes. Na Câmara, há uma divisão em relação a isso. E o PSDB tem liberdade para tomar essas medidas, tanto na Câmara quanto no Senado, mas a minha opinião é essa, que se tenha no Brasil, definitivamente, o respeito ao que estabelece a Constituição. Ampla defesa, contraditório, para que quem for punido seja punido com base rigorosamente na lei. O Se senhor acha errou, que se não está cometeu acontecendo crime, isso? O senhor acha não, que não eu está não estou dizendo que não acontecendo? está acontecendo. Como bacharel de direito, eu estou dizendo apenas que eu acho que,
porque eu também já sofri muito com injustiça, com perseguições que não tinha nada a ver comigo, eu não tinha cometido crime e, de repente, perdi a eleição por conta disso. Então, o que eu estou defendendo aqui, independentemente de ser Bolsonaro, de ser Lula, de ser Marconi, de ser Sarney, de ser esse ou aquele, o que eu estou defendendo aqui é que se observe rigorosamente o aspecto jurídico, o ordenamento jurídico, para que não haja qualquer tipo de questionamento ou qualquer tipo de injustiça. O senhor se opõe, então, ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Não, eu não me oponho, eu não sou senador, eu não me oponho e nem também sou a favor. Eu acho que o que tem que acontecer é que essas questões todas sejam vistas à luz do direito e não da política. Hoje está tudo muito politizado no Brasil. Eu estou te dizendo que os senadores do PSDB assinaram o impeachment, eles têm as razões deles, mas eu acho que a gente não pode tomar decisão nem contra um nem contra o outro com base nessa questão subjetivo, na questão da raiva política, do esgarçamento político, da radicalização política. Uhum. Naomi? Aproveitando que o senhor está falando de Congresso, o senhor já foi senador, já foi deputado. Como que o senhor vê o Congresso atual? Olha, eu acho que, como sempre, tem gente muito boa que pensa no Brasil, que está preocupado com o Brasil, e outros que não estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com as suas províncias, preocupados com as suas eleições. Lamentavelmente, no Brasil, tem muita gente que se preocupa só com a próxima eleição, só em viabilizar a próxima eleição, e não com o Brasil. Eu lamento. Eu gostaria que a gente tivesse um Congresso que se preocupasse, em primeiríssimo lugar, com o Brasil, com a causa Brasil, para que a gente não estivesse vivendo o que a gente vive hoje. Menos fulanização, menos interesse pessoal e mais Brasil, mais povo brasileiro que sofre pra caramba, sofre por falta de saneamento, sofre por falta de dinheiro, sofre por falta de emprego, sofre por falta de injustiças as mais variadas. Presidente, o PSDB negociou incorporações e fusões, enfim, com partidos como PSD, Podemos, mas nenhuma de fato avançou. Tem alguma conversa à vista com algum outro partido ou isso está parado agora? Nós chegamos a fazer uma convenção com vistas a uma fusão. Não deu certo, porque, na verdade, todo mundo queria era incorporar o PSDB, trocando em miúdos, engolir o PSDB. Com isso, o PSDB passaria a inexistir, desapareceria. E o PSDB é muito caro, não só para nós tucanos, no meu caso, 30 anos de PSDB, mas é caro para uma boa parte da sociedade brasileira, que gosta do partido, que acredita no partido e que, ao longo do tempo, apostou suas fichas no partido. Nós tomamos a decisão de parar, por um tempo, esse tipo de discussão. Não está à vista nenhum tipo agora de fusão ou incorporação, e se der, faremos uma federação que vai nos ajudar aí na eleição do ano que vem, sobretudo na eleição dos deputados, e também no tempo de televisão. Se isso der, ótimo, vamos partir para isso. Se não, vamos trabalhar solo, vamos focar naqueles lugares onde a gente tiver mais possibilidades e vamos garantir bancada de deputados, bancada de senadores e alguns governadores. Se der para, repito, se nós tivermos um bom candidato até lá a presidente, nós teremos candidato a presidente. Presidente, eu já ouvi o senhor falando que o PSDB já teve 3 gerações, né? A primeira geração com FHC, nomes como FHC, a segunda com nomes como o Aécio, e a terceira seria da renovação com nomes da Raquel Lira e do Eduardo Leite, que inclusive deixaram o partido. Eu queria saber o que o partido vai fazer para ter uma quarta geração e quem são os nomes que estão despontando para essa quarta geração. Bom, da segunda geração, eu faço parte, o Aécio e muitos outros que foram governadores, que foram prefeitos, né? Alguns que não estão mais no partido já faz algum tempo. Nessa terceira geração, ainda temos o Riedel, que é governador de Mato Grosso do Sul, que é uma excelente promessa para o partido e também faz um excelente governo, enfim, é um exemplo hoje de governante. Mas a gente está trabalhando agora para poder viabilizar a quarta geração. Estamos trabalhando em cada estado com lideranças mais jovens. Em Goiás eu estou fazendo isso. A gente tem gente que está despontando em Goiás.
Nós criamos agora o PSDB do Agro e colocamos à frente um jovem líder do PSDB do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento e daqui para frente, sobretudo nas eleições do ano que vem, nós vamos procurar fazer despontar essa quarta geração. Mas ainda é algo bem preliminar. Mas eu aposto minhas fichas nisso. Gente, saindo um pouco da questão da política partidária, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor está avaliando a medida provisória que foi assinada pelo presidente Lula, que prevê 30 bilhões de reais a setores que foram atingidos aí pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como é que o senhor viu, como é que o senhor vê essa questão aí do tarifaço, essa relação com os Estados Unidos? O senhor acredita na eficácia dessas medidas? Eu acho o tarifaço um desastre, né? É a negação da política externa, é a negação do compromisso com o Brasil, é algo assim inimaginável, que eu jamais imaginava que viesse a ocorrer no Brasil. É algo assim extremamente cruel com o emprego, com as empresas, com as exportações, com a vitalidade do setor produtivo, do agro, indústria, comércio. Então, é muito ruim. O tarifaço, na minha opinião, foi o que há de mais nefasto. E aí também há um culpa outro. Todo mundo tem culpa no cartório, até porque é preciso abrir, e não está fácil, mas é preciso abrir espaço de diálogo para tentar se contornar essa situação. Eu acho que todo o quantitativo que for disponibilizado para contribuir com os exportadores, com os produtores, é pouco. Não sei se 30 bilhões é suficiente. Quando você fala em Estados Unidos, em União Europeia, no combate à pandemia da Covid-19, enquanto o Brasil falava, às vezes, de 100 bilhões, 50 bilhões, a União Europeia falava assim, 3 bilhões, os Estados Unidos falavam em 2 bilhões, a China e tanto. Então, acho que os números, aliás, bilhões não, trilhões, trilhões. Enquanto a gente falava de 50 bilhões, os Estados Unidos falavam em 3 bilhões, a União Europeia falava em 5 trilhões, sempre em tri. A gente ficava assim numa conta baixa, básica, de 50 bilhões, 100 bilhões, e os outros falavam em trilhões. Então, assim, pelo tamanho das perdas, pelo tamanho do problema, do buraco, eu imagino que 30 bilhões seja um número razoável, mas muito insuficiente para o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Presidente, voltando para a política, o senhor lembrou muito bem nessa relação dual entre PT e PSDB por muito tempo no Brasil. O PSDB, enfim, está nesse momento de indefinições, e o PT também, né? Ele tem uma certa indefinição em relação ao momento pós-Lula, né? O Lula tem mostrado dúvidas se vai concorrer o ano que vem ou não. Eu queria saber, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse cenário eleitoral para o PT, para a esquerda e para o PT pós-Lula. Bom, o PT teve um desempenho ruim na eleição do ano passado. Nós fizemos 20 prefeitos a mais do que o PT, sem estrutura, sem governo federal, com apenas 3 governadores, um trabalho que fizemos no país inteiro. Então, o PT já, na minha opinião, ele já fez um desempenho ruim na eleição passada. Com certeza vive um momento ruim, por conta da economia, os ataques inflacionários, juros altíssimos, política externa ruim, falta de ajuste fiscal, um governo que tem apoio no Congresso, mas não tem a fidelidade dos partidos que apoiam. Nos meus cálculos, esses partidos do Centrão todos vão ficar contra o Lula se a eleição fosse agora. Isso tudo pode mudar também, né? Dependendo do desempenho do Lula, isso muda, mas se a eleição fosse hoje, na minha modesta opinião, todos os partidos do Centrão ficariam contra o Lula com algum candidato de direita. Então, a situação para o PT já não é boa. E eu não sei, eu não saberia dizer o que vai acontecer no pós-Lula. Nós tivemos dificuldade no pós-FHC. Sobrevivemos porque ainda tínhamos líderes como Geraldo Alckmin, Serra, Aécio, Tasso, eu no meu estado e muitos outros no país inteiro. Então, a gente conseguiu sobreviver. O PT não é um partido que tem capilaridade nos estados. Tem governadores mais no Nordeste, tem menos prefeitos, poucos prefeitos. Então, não é um partido capilar, enraizado no Brasil. Ele se mantém até hoje graças à força do Lula.
Eu vejo, por exemplo, nesse campo deles hoje, alguém que pudesse, de alguma maneira, voltar a ter tração, voltar a ter possibilidade, que é o Geraldo Alckmin, que foi um grande governador de São Paulo, eu fui colega dele nos 4 mandatos, é um homem que se demonstrou ao longo do tempo extremamente honesto e também um homem que tem equilíbrio, que é muito sensato. É, mas eu não sei se ele teria a confiança dos petistas para enfrentar desafios futuros. E, presidente, muito obrigado pela entrevista. O Papo com o Editor termina agora. Eu agradeço ao presidente nacional do PSDB e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, por ter aceitado o convite do broadcast político. Obrigado ao repórter Naomi Matsui. Agradeço também ao Everton Oliveira, da equipe técnica, e até a próxima edição do Papo com o Editor.